Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então estamos de volta aqui, né, para continuar nosso curso aí de lógica. Agora a gente vai ver teste de mesa, tá bom? Método utilizado para testar algoritmos. É muito importante que você saiba realizar um teste de mesa. Com o teste de mesa, podemos testar um algoritmo antes mesmo de implementá-lo em um computador. Então, os testes de mesa a gente utiliza quando a gente quer testar o nosso programa, o nosso algoritmo, tá? E é extremamente importante que vocês aprendam a fazer isso, tá? Eu vou fazer uns exercícios agora, fazendo teste de mesa, testando os algoritmos. Mas assim, você pode pensar, mas quando a gente tem um programa, né, grande, como é que a gente vai fazer linha por linha, quando você tem um programa aí com mais de 500, 1000 linhas? Então, não necessariamente a gente precisa testar o programa todo, né? Você pode, por exemplo, testar um bloco só do programa, né? Um escopo aí de 20 linhas, por exemplo. Às vezes é só naquele pedaço que está o erro e aí você pode pegar, né, um bloco lá e testar e fazer um teste de mesa com aquele bloco, né? Sem implementar. Então isso é perfeitamente possível, né? E faz muito tempo, né? Desde o começo que o teste de mesa foi criado justamente para isso, né? Como os programadores, né? De muitos anos atrás, aí eles não tinham muito acesso aos computadores, né, pessoais como a gente tem hoje e tal. Então eles testavam antes, né, na mesa deles lá, numa folha de papel mesmo, testavam as linhas do código para ver se dava algum erro, né? Então, por isso que passou-se a chamar teste de mesa. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos começar então? Eu coloquei aqui, gente, um pequeno algoritmo, né, simples, mas para a gente ter uma noção de como é que funciona. Então, aqui tem alguns passos, do 1 ao 7, para serem feitos aí pelo computador. Então, a primeira coisa que acontece aqui, né, tem o início, tem essa linha, as variáveis. Quando o computador chega nessa linha aqui, ele já vai criar, então, as 3 variáveis, estão vendo aqui, na memória, né, isso aqui é criado na memória do computador, estão vendo aqui as 3 variáveis, de inteiro, né, de tipo inteiro. Então, quando o computador chega nessa linha aqui, o que ele faz? Ele cria 3 espacinhos na memória, né, que nós nomeamos de número 1, número 2 e soma. Ele cria esses 3 espaços, ou seja, ele reserva esses 3 espaços na memória para receber os conteúdos, né? Bom, quando ele vai para a próxima linha aqui, que está aqui esse comando leia número 1, então, o que ele entende aqui, ó? Vamos lá, vamos mostrar a tela aqui, como é que seria. Então, tem uma mensagem aqui para o usuário, né? E o usuário digitaria aqui algum número, por exemplo, 5 aqui. Como é que o computador entende isso? Então, esse comando leia para ele significa ler isso aqui, né? Esse número que foi digitado e armazenar na variável número 1, tá? Que a gente colocou aqui como número 1. Então, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar esse número 5 que foi digitado e vai jogar aqui, certo? Aí, ele vai para a próxima linha. O que ele vai fazer na próxima linha, então? Aparece a mensagem aqui. Ele vai digitar o número 2, vai ler o que foi digitado e vai jogar na variável número 2 o que foi digitado. Na próxima linha, o que vai acontecer agora? Agora vai acontecer o cálculo, né? Então, qual é o comando aqui? É para ele somar os 2 números que foram lidos anteriormente e colocar o resultado nessa variável que já está criada aqui, tá vendo? Aqui já apareceu aqui, né? Esse comandinho aqui, o igual, a gente chama de recebe, né? A gente diz que recebe. Então, a variável soma recebe o número 1 mais o número 2, a soma dos dois, tá? Então, a soma dos dois, aí ela vai aqui para a variável. Bom, quando ele chega nessa próxima linha, que é a última, ele encontra o comando mostre. Mostre para ele para mostrar na tela, imprimir, escrever na tela, enfim, é um comando de tela, né? Mostre o quê? O conteúdo da variável soma, ó, porque é uma variável, né? Esse soma aqui é uma variável, então ele vai lá, vai pegar esse conteúdo da variável soma, né? Apareceu aqui a mensagem, e vai mostrar aqui na tela o conteúdo. Certo? Então, dessa forma, a gente fez um teste de mesa aí desse algoritmo aqui. Ou seja, a gente varreu, né, o algoritmo linha por linha, executando o que estava acontecendo aí. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo?
Então, vamos lá, ó, aqui eu tenho mais um exemplo, ele vai fazer agora uma média, tá? Uma média aritmética. Então, ele começa, a primeira linha tem o início, ele já sabe que deu início, agora vem a área das variáveis, né? Quando ele chega na terceira linha, aí olha aqui o que acontece, ele já cria 4 variáveis na memória do tipo real, tá? Então, as variáveis estão criadas aqui, ou seja, 4 espaços são reservados na memória para receber os conteúdos que forem digitados do teclado, né? Então, a próxima linha, qual é o comando? Leia. De novo, ele vai ler o valor, vamos colocar aqui na tela, né? Ele vai ler a primeira nota, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 8, tá? Uma nota qualquer. E aí ele vai jogar na variável nota 1. Então, agora eu vou fazer o mesmo aqui, tá? Então, ele vai jogar na variável nota 1. Muito bem. Agora, quando ele for para a próxima linha, ele vai ler a próxima nota, eu vou colocar aqui 7, tá? Leia 7, ele vai jogar isso na variável nota 2. Então, tá aqui, certo? Agora, na próxima linha, ele vai ler a terceira nota, né? Então, eu vou colocar aqui uns 6,5, mais ou menos, certo? E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 6,5, né? E vai jogar aqui, esse 7 aqui, certo? Tava aqui. Muito bem. Quando ele vai para a próxima linha, o que que ele vai fazer? Então, ele vai fazer esse cálculo, ou seja, ele vai somar as 3 notas, dividir por 3 e jogar o resultado aqui nessa variável média, certo? Então, somando 8 mais 7 mais 6,5, dividindo por 3, a gente vai ter o quê? A gente vai ter esse resultado aqui, 8 mais 7 mais 6,5 dividido por 3, isso aqui vai dar 7,1, tá? Então, essa variável aqui vai receber o 7,1, tudo bem? E aí, vamos colocar aqui a mensagem e é isso aqui, esse resultado aqui vai ser jogado na tela aqui, certo? Então, ou seja, o que é então fazer um teste de mesa? É você percorrer todo o seu programinha, né? Linha por linha e ir fazendo esse teste aqui que eu acabei de fazer aqui. Você vai atribuindo valores aleatórios para as variáveis, né? Até que você termine o seu programa e aí você vê, né? Se tá tudo certo, se deu algum erro, se der algum erro, com certeza ele vai aparecer aqui no meio da execução do seu teste de mesa. Tudo bem? Tá bom, então, gente. Bom, aqui eu coloquei alguns operadores que a gente vai usar, né? Quando a gente for fazer aí o nosso programinha. Aqui a gente tem operador de soma, que é um operador, né, que a gente bem comum, soma, subtração, multiplicação e divisão. Esse daqui, esse porcentagem, ele é um operador onde o computador testa o resto de uma divisão, né? Então, vamos supor que eu divida aqui um número 4 por 2, por exemplo, né? Isso dá 2, 2 vezes 2, 4, para 4 nada. Então, esse comandinho aqui de porcentagem, ele vai testar esse resto aqui da divisão. Por exemplo, toda vez que um número par for dividido por 2, o resto dá 0. Então, é para ele testar, por exemplo, números pares ou ímpares. Aparece também escrito apenas mod, tá? É mais comum aparecer mod, porque é de módulo, né? Certo? Esse daqui é de potenciação. Por exemplo, se você colocar isso aqui, ó, 2, chapeuzinho 2, ele vai entender que é para fazer essa potência aqui. 2, chapeuzinho 4, ele vai entender que é para fazer isso aqui, tá? Então, é de potência. Esse aqui é a barra invertida, barra ao contrário, que aí ele entende que é para pegar apenas a parte inteira de uma divisão. Então, vamos supor que você faça essa divisão. Isso aqui dá 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Aí, se você continuar, né, você coloca um 0. 2 vezes 5, 10, para 10 nada. Então, vai dar 2,5 essa divisão. Se você pedir para ele fazer assim, com essa barra invertida, ou seja, se você colocar assim, né, 5, barra invertida, 2, ele só vai te apresentar
a parte inteira, tá? Ele não pega o decimal, certo? Então, são alguns operadores que a gente pode usar aí, né? Dependendo da necessidade que a gente tenha. Bom, agora a gente vai ver a ordem de precedência nas operações aritméticas. Então, por exemplo, se você tem uma expressão assim, o que é a precedência? Aquilo que o computador vai fazer primeiro, né? Então, o que ele vai fazer primeiro? Primeiro ele vai fazer a multiplicação, nesse caso aqui. Tá? Então, ele vai fazer 2 vezes 5, 10, mais 3, que dá esse 13 aqui. Bom, quando a gente tem parênteses, coloca parênteses, aí ele vai fazer primeiro os parênteses, tá? O que tiver dentro dos parênteses. No caso aqui, 5, né? 3 mais 2, 5. Aí ele multiplica pelo 5, que dá esse 25 aqui. Tudo bem? Aqui, a precedência é a divisão, tá? Então, ele vai fazer 6 dividido por 2, que dá 3. 3 mais 1, 4. Aqui, de novo, os parênteses. Então, ele vai fazer 7, né? 7 dividido por 2, dá esse 3,5 aqui. 3 vezes 4, primeiro que ele vai fazer aqui é 12. 12 mais 1, 13. 13 mais 5, 18. Certo? Bom, aqui ele tem um parênteses, também vai dar 3. Depois tem uma potência que vai dar 4. Aqui ele vai multiplicar, né? Ele já fez a potência, então agora ele multiplica aqui esse 3 por esse 4, que dá 12. E esse 12 mais esse 4 dá esse 16, certo? Então, essa é a precedência quando a gente for trabalhar com operações aritméticas, tá bom? Bom, gente, por enquanto, então é isso. Agora a gente vai começar a usar, então, o nosso programinha aí, o VisualG, tá bom? Então, deixa eu sair aqui. E aí, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, né? Como é que a gente vai... Se vocês quiserem baixar, né, aí para vocês, então você vem aqui pode vir aqui, né, nesse link aqui. Aí vai aparecer aqui já, né, para você fazer o download. Aí você, tudo bem, pode clicar aqui. É um programinha bem simples, bem tranquilo, não é muito pesado nem nada, é para testar algoritmos mesmo, né? É bem usado por aí. Bom, aqui eu já tenho, né, alguns aqui até baixados já de teste. Então, mas é só você clicar no salvar, ele vai baixar no seu computador. Aí ele tá compactado, né? Você descompacta e faz a instalação dele, tá bom? É bem simples, é bem tranquilo, né? É bem comum esse programinha. Tudo bem? Bom, o meu tá aqui, eu vou abrir aqui, né? VisualG aqui, ó, o ícone dele é esse aqui, certo? Então, tá aí, ó. Esse é o VisualG, tá bom? Essa versão aqui, ó, 3.0. Tá, então vamos lá, vamos começar então a entender aqui esse programinha que nesse caso ele tá dividido em 3 áreas aqui, né? Então, essa aqui é a área dos algoritmos, onde a gente escreve os nossos algoritmos propriamente dito. Aqui é a área onde a gente pode visualizar as variáveis que a gente criar, é como aquele teste de mesa que eu acabei de mostrar para vocês, lá depois a gente vai ver isso. Essa daqui é a área de visualização dos resultados, mas a gente também vai ver numa janelinha aí, né? Tudo bem? Então, aqui, né, ele tem essas 4 divisões. Aqui em cima você pode colocar uma descrição sua, né, particular, seu nome do autor, a data. Isso aqui, quando tem essas duas barras, isso daqui o computador vai entender como comentário, então ele não vai executar, né? É uma forma de você, de repente, documentar o seu programinha. Então, se você não quiser que o computador entre nessa linha, você simplesmente coloca 2 barras que ele vai entender que é um comentário. Na verdade, ele nem vai entender, ele só vai pular, entendeu? Ele vai pular. Mas eu vou apagar aqui para a gente dar início aí ao nosso programinha, tudo bem? Essa parte aqui é a parte das variáveis, ó, declaração de variáveis, tá? Eu vou tirar aqui também, certo? Declaração de variáveis que a gente vai fazer. E aqui entra o início, né? Começa a seção mesmo de comandos aqui do nosso VisualG aqui, certo? Tá? E então aqui a gente tem o início e o fim do programa. Bom, vamos lá. O que a gente poderia fazer aqui? Primeira coisa que a gente poderia fazer para a gente começar. Então, eu vou colocar um comando bem básico, mas um comando que a gente usa muito, né?
Então, por exemplo, se eu quiser escrever alguma coisa na tela, ó, eu simplesmente vou colocar esse comando escreva. Esse comando escreva é o comando que o Visual entende para escrever alguma coisa na tela. Então, aqui, ó, eu abro parênteses, coloco uma aspas e vou colocar aqui, por exemplo, olá, como vai? Certo? Uma mensagem qualquer aí. Fecho parênteses, fecho aspas, fecho parênteses. E é isso. Esse é um comando. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Esse escreva é um comando, tá vendo que ele tá numa cor diferente, então já é um comando para ele, para o computador aí, escrever na tela. Então, esse escreva é um comando de tela, tá? Toda vez que tiver assim, isso é um comando de tela. Então, ele vai escrever alguma coisa na tela. Bom, o que eu colocar aqui dentro dos parênteses, entre chaves, é o que ele vai jogar na tela para mim, tá? Então, essa frase, olá, como vai? É a frase que ele vai colocar para mim na tela, que ele vai mostrar na tela. Tudo que estiver entre essas aspas é o que vai aparecer na tela, tudo bem? Bom, então agora a gente pode rodar já esse programinha, já pode executar para ver o que vai aparecer. Vamos lá, tá vendo aqui em cima? Aqui, né, deixa eu já falar rapidamente, aqui a gente tem um menu, né, uma barra de ferramentas, tem várias ferramentas aqui, depois vocês podem ir passando aí, para vocês terem noção de um monte de coisa que tem aqui. Mas vamos lá, para a gente executar o nosso programinha, a gente vai aqui, né, nesse Run, e vem aqui, ó, rodar o algoritmo, ou apenas apertando o F9 também ele já vai rodar o algoritmo. Então, vamos lá? Pronto, já rodou aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, controle simulando o modelo do MS-DOS, né? Então, esse é um outro controle que está sendo usado aqui, ó. Olá, como vai? Aqui apareceu aqui a mensagem que eu coloquei aqui. Ou seja, então, tudo que eu digitar aqui nessa área, né, ele vai aparecer aqui para mim, aí eu posso fechar aqui. Aqui também é uma área de visualização, tá vendo, ó? Tá? Ele mostrou aqui o início, o fim e no meio ele mostrou o que foi colocado lá. Tudo bem? Bom, vamos lá, vou colocar outra frase aqui, ó. Eu vou colocar agora, hoje é dia de aprender lógica, né? Tá? Tudo bem? Então, a primeira frase, olá, como vai? E depois, hoje é dia de aprender lógica. Então, vamos lá, vamos executar? Vamos rodar aqui, ó. Aqui. Olá, como vai? E logo em seguida, ele colocou aqui, ó, hoje é dia de aprender lógica. Tá, mas ele ficou meio estranho, né? Ficou tudo grudado aqui. E se eu quiser colocar essa frase aqui na linha de baixo, como é que eu faria isso? Para ficar mais bonitinho e tal. Bom, aí agora eu tenho que colocar um comando antes dele fazer isso aqui, né? Antes de eu pedir para ele escrever isso aqui na tela, eu vou colocar aqui, então, ó. Ao invés de eu escrever escreva, eu vou colocar um L no final. Então, fica escreval, né? Escreval ou escreva L. Esse L aqui é de linha, tá? Então, quando ele vê esse L, ele já entende que é para pular uma linha antes de mostrar a mensagem de baixo. Tá bom? Vamos lá testar. Ah lá, tá vendo? Ficou bonitinho, né? Ó, agora sim, olá, como vai? Hoje é dia de aprender lógica, tá? E, para terminar, como não pode deixar de ser toda vez que a gente começa uma linguagem nova, um programa novo, é de praxe a gente fazer o Olá Mundo, né? Que foi a primeira frase que tem uma história aí que foi a primeira frase que um programador colocou quando ele foi fazer lá um programa, então acabou virando uma lenda, né? Então todo mundo quando faz o primeiro programa começa por esse Olá Mundo aí. Bom, se ele vai mostrar logo abaixo, eu preciso colocar um outro L aqui, né? Ó, tá vendo? Então eu tô colocando o L antes dele mostrar a próxima linha. Porque antes dele mostrar a próxima mensagem é que ele vai pular a linha, tá? Então esse L é para ele escrever e já pular a linha em seguida, tá? Se não tem esse L, então ele não pula a linha. Ah lá, agora sim, ficou legal, né? Olá, como vai? Hoje é dia de aprender lógica. Olá, mundo, tá? Então ele colocou aí as 3 frases que eu coloquei, beleza?
Gente, vamos ficando por aqui, tá? Por enquanto. E a gente se encontra na próxima aula para dar continuidade ao nosso curso, tá bom? Um abraço aí para vocês, até a próxima.